Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um novo vídeo no canal para você. A palavra de hoje é sobre as festas juninas e o tema é João Batista não é o João do São João. Temos um outro vídeo em nosso canal, queridos, que o tema é o seguinte: São João, por que e para quem se comemora? Você pode sondar em nosso canal e encontrar esse vídeo também, que vai esclarecer muito sobre a história, do São João. Ali nós falamos sobre a origem dos festejos juninos, suas indumentárias, as suas crendices, porque músicas caipiras, quadrilhas, comidas, bebidas típicas, homenagem aos três santos, do mês de junho, que é o Santo Antônio, o São João, São Pedro. Falamos também ali da biografia de cada um desses santos e por que, como se comemora. Eu respondi ali pergunta se os festejos juninos seriam bíblicos ou folclore religioso. Hoje, queridos, nós iremos argumentar sobre a verdadeira mensagem bíblica de João Batista e o que se comemora hoje em nome dele se condiz com a realidade bíblica. Nesse estudo, queridos, não pretendo atacar religião nenhuma, já que todos podem professar a religião que bem desejarem e o que também é um direito constitucional. O que queremos é aprender o que a Bíblia realmente diz a respeito desse assunto, festas juninas, ok? Antes de falar de coisa boa, eu te lembro, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, aproveite agora, faça sua inscrição e aproveite para estar acompanhando novos vídeos em nosso canal. Eu ainda te desafio a tocar o sininho, para você estar recebendo novos vídeos. Compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nos seus links com seus amigos e também deixar lá o seu joinha, ok? Queridos, o mês de junho tem sido dedicado às festividades de São João e, ao realizarem essas festas, querem de alguma forma homenagear João Batista. Lamentavelmente, vivemos num contexto político, social, moral e religioso, onde em nome da religião e por ignorância do saber se praticam toda sorte de abusos e absurdos dentro desse respeito aí. As pessoas dizem estar comemorando no mês de junho o nascimento de João Batista. E isso nos leva a uma grande interrogação, visto que dentro da palavra de Deus o seu nascimento foi marcado apenas pela simplicidade, conforme está registrado na Bíblia, no livro sagrado Lucas, capítulo 1, quando ele diz no versículo 58, que quando Isabel deu à luz a João Batista, os vizinhos e parentes foram até a casa de Isabel para se alegrar com ela. Ali houve comunhão familiar e gratidão, naquela simplicidade daquelas aldeias naquela época. Já no versículo 63 diz que Zacarias, depois que escreveu o nome de João numa taubinha, porque ele não podia falar, ele voltou até vós. E a Bíblia diz que ele falava e louvava a Deus. Então, o que marca o nascimento de João Batista? A comunhão de parentes e vizinhos, a alegria de gratidão e o louvor do pai de João. Entendendo que no versículo 22, o louvor de João de Zacarias se condiz, porque quando ele recebeu a visita do anjo, para anunciar que Isabel estaria grávida, aí ele ficou tão estupefato que ele ficou sem voz, até o dia do nascimento de João, que ele colocou o nome de João, a voz dele voltou, e quando voltou a voz dele, ele passou a glorificar a Deus.
não houve festas, não houve arruaça, não houve comemoração desordeira, não houve mergulho na luxúria, na imoralidade, não houve distribuição de preservativo como que declarando normal e até mesmo estimulando as práticas de adultério, prostituição, sexo livre antes do casamento. Não houve essas indumentárias, essas coisas que a gente vê hoje em dia. Claro que estamos falando de uma época longínqua, mas o que se faz hoje em nome de João é de corar de vergonha João quando ele observa essas coisas. O que contradiz a pregação dele, o que contradiz a mensagem de João Batista, porque ele pregava contra isso e hoje se faz a favor dele. Não houve bebedeira, não houve satisfação irracional de qualquer outro prazer, como vemos nos nossos dias. Pelo contrário, quando o anjo anunciou a Zacarias a gravidez de Isabel, sua esposa, está lá registrado em Lucas capítulo 1, versículos entre o 8º e o 10º. Quando o anjo anunciou que Isabel estaria grávida, naquela época ali, ela era estéril. Zacarias estava na igreja, no templo, e foi escolhido para levar incenso no santuário, certo? E ele nunca estaria argumentando a favor do que se apregou hoje em direção ao filho dele. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 15 diz que João seria grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomaria vinho, nem bebida fermentada, ele seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. É isso que a Bíblia fala. Versículo 16 ainda de Lucas 1 diz que o ministério de João era também fazer retornar muitos dentre o povo de Israel a adorar, a servir a Deus. Era também o ministério de João Batista fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para a vinda do Senhor. Não tem nada a ver com a comemoração e festejos juninos, isso que a gente vê hoje, com o que a Bíblia relata. O que nos leva, querido, a crer que o que estão a comemorar hoje é a sua morte e não o seu nascimento. O que é pior, tudo isso, na maioria das vezes, é patrocinado pelo poder público, pela região estatal, que fomentam tal absurdo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra, doutrina de fé e prática, ela registra apenas uma festa no decorrer da existência de João Batista. Essa festa foi o aniversário do rei Herodes, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 21, que foi o aniversário do rei. Inclusive, nessa festa de aniversário do rei Herodes, João Batista estava preso. Por quê? Porque ele não concordava com o relacionamento do rei Herodes com Herodias. Quem era Herodias? Herodias era a mulher do irmão de Herodes, o irmão de Herodes, Filipe. Marcos capítulo 6, versículos 17 e 19, é onde relata isso. Herodes, como era rei, e rei naquela época poderia ter a mulher que quisesse, então ele se casou com a esposa do próprio irmão. Foi então que entrou na festa a filha de Herodias. Tradicionalmente ela era conhecida como Salomé. Ela dançou sensualmente perante o rei e os seus convidados. Está lá no versículo 22 ainda de Lucas 1. A sua dança agradou tanto a Herodes, lógico, com a cabeça já embriagada, ele prometeu a ela qualquer coisa que ela desejasse, limitando a promessa até em metade do reino dele. Se ela pedisse, ele dava. Versículo 23. Porém, queridos, ela foi contar à mãe. Aí a sua mãe mandou que ela não pedisse essas coisas, mas que pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. Queridos, esta festa então se transformou na festa da morte de João Batista. Certamente nessa festa da morte não faltou o excesso de bebedeiras, danças sexuais provocantes. Inclusive foi uma dessas danças que Salomé instigou o rei. Certamente nessa festa
nessa festa da morte, toda sorte de luxúria, obscenidade, orgias, imoralidade, o que não é muito diferente nas festas juninas que vimos hoje em dia. O que é basicamente o que levou, né, a João Batista à morte, a ser decapitado. Foi que ele, como cristão, ele condenou a relação adúltera, né? O que iria contra os princípios cristãos, o que iria contra a vontade de Deus, o que desagradava a Deus. A mensagem de João Batista ia de contra as atitudes do rei. Foi por isso que ele foi preso e foi por isso que ele foi morto. A intenção naquela festa de aniversário era fazer calar veemente a mensagem de João Batista. Porém, queridos, essa mensagem continua ecoando de século em século, está tão viva, tão atual quanto foram naqueles dias. A mensagem desse precursor nos traz a verdade que precisa ser sempre apregoada e vivida. O grito de sua mensagem ecoa até os dias de hoje, pois os Herodes da vida não conseguirão calar a mensagem da verdade. A mensagem que levou ele à morte, a mensagem que condenava tudo o que estava fora dos padrões morais e espirituais, os quais a Bíblia nos ensina. Resumindo, o que levou João Batista à morte, hoje se comemora em nome dele. Quer saber qual foi a mensagem que João Batista apregoava e que levou ele à morte? O que ele combatia com tanta força? O que ele apregoava com veemência para preparar o povo de Deus? Sabe qual era a mensagem, queridos, de João Batista? Primeiro, a mensagem de João Batista era um forte combate contra a imoralidade. Este foi um dos principais tópicos da mensagem dele. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 20, olha o que está escrito. Diz que o rei temia João, pois sabia que ele era um homem justo e santo e compreendia a mensagem dele. Porém, ele não praticava a mensagem de João. Ah, queridos, como existe muitos por aí com essa síndrome de Herodes. Conhece a verdade, sabe da verdade, sabe que a verdade tem que ser praticada, vivida, mas não praticam, não vivem. Leem a Bíblia, sabe que a Bíblia instrui a praticar a verdade, mas não praticam. Vivem em cima de dogmas, de rituais, de crendices, de superstições, de religiões, mas não praticam a verdade de Deus. Quantos vivem na síndrome de Herodes? Acham que estão agradando a Deus, estão agradando o mundo ou ao diabo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem ouve a mensagem de Deus sabe que é a verdade, pratica essa verdade, mas muitos ouvem e não praticam. João combatia a imoralidade que era representada ali no adultério do rei, mas o seu combate se estende a todas as práticas imorais que existem. Na verdade, enquanto João Batista combatia a imoralidade da sua época, hoje se pratica em homenagem a ele e acha que isso é certinho. Quantas festas juninas que a imoralidade está impetrada ali. Porém, queridos, a mensagem de João Batista é para resgatar os valores morais. É contra a imoralidade de quaisquer tipo seja. Ele combatia, essa era a mensagem, um veemente combate contra a imoralidade. Essa mensagem ela tem sido lembrada, apregoada pela igreja cristã do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor verdadeira, ela empunhou esta bandeira porque crê que é a única forma de levantar uma sociedade caída num caos desesperador, como é a sociedade que vivemos hoje. Somente através dos padrões morais, sólidos, formados, firmados na palavra de Deus, é que isso será possível resgatar esses valores. O problema nos dias de João Batista é também o problema dos nossos dias. Por isso que a mensagem de João Batista não envelheceu, ela ainda ecoa pelos dias de hoje.
Segundo ponto da mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista também é um forte combate contra uma religiosidade sem Cristo. Ele estava combatendo a arrogância, a vanglória religiosa. Abraão, queridos, representa o privilégio de um povo escolhido e fazia com que isso os judeus se sentissem muito vaidosos. Ah, eu sou escolhido de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. A vaidade derrubava a inteligência dos judeus. Daí João negava a eficiência de uma religiosidade que não tinha os padrões do cristianismo. Ele afirmava que aqueles religiosos não tinham a autenticidade de Cristo, porque eles estavam vivendo uma mesmice, uma rotina sem valores da religião. Era uma coisa vazia. Ele afirmava que aqueles religiosos não tinham autenticidade cristã verdadeira. Quer dizer o que é isso? Ele queria dizer que o religiosismo não autentica o cristianismo. Ou, em outras palavras, religião por tradição a ninguém faz cristão. O que faz de nós cristãos é a plena convicção de se estar fundamentado em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de João Batista que nunca envelhece. Essa é a mensagem que ainda ecoa de século em século, mesmo que querem calar, mesmo que os Herodes da vida queiram calar, mesmo que pessoas que acham que são cristãos queiram se misturar com o mundo e tentar viver uma religiosidade vazia contra os propósitos de Deus. A mensagem de João Batista não vai calar. Ela é contra a imoralidade, ela é contra uma religião vazia, idólatra, sem compromisso com Cristo. Em terceiro lugar, a mensagem de João Batista é um forte combate a favor do arrependimento. Toda a pregação de João Batista objetivava levar as pessoas a refletirem as suas próprias atitudes, reverem o rumo da sua prática religiosa, rever os seus conceitos, volte-se para a Bíblia. Querido, você que está me ouvindo, quer você seja um espírita, um gnóstico, um católico, volte para a Bíblia, a palavra de Deus, ela que nos direciona, ela que nos dá o rumo, ela é a luz, ela é o timão de um timoneiro, ela não nos faz errar o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, ela nos dá instrução coerente, ela nos faz repudiar aquilo que desagrada a Deus. Essa mensagem de João Batista, para quê? Para saberem o quanto estavam longe do caminho do Senhor. Foi essa a mensagem que levou ele à morte. Porque para ele, Herodes, mesmo sendo rei, ele precisava cair nos pés do Senhor Jesus em arrependimento e voltar à palavra. No entanto, não foi isso que aconteceu. Mas não deixou de ser o conteúdo da mensagem dele, que também foi a força da mensagem de Jesus Cristo, foi a força da mensagem dos apóstolos, dos discípulos, dos evangelistas, dos pioneiros da igreja do Senhor, e é também a mensagem que Deus confiou à sua igreja, a qual nenhum Herodes da vida fará calar. A igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, a que vive nos padrões morais e espirituais dentro da Bíblia Sagrada, a igreja que tem os seus pilares fomentados na verdade de Deus, essa vive a mensagem de João Batista. Precisamos fugir de toda aparência do mal. Observe o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Leia comigo. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas. Em outras versões, me são permitidas. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você sendo evangélico, católico, espírita, ateu, não importa o que você crê ou não, nós podemos fazer de tudo o que der na teia, de tudo o que a gente quiser. Você pode fazer o que você bem entender, crer em quem você quiser, praticar o que você quiser, porém, queridos, nunca devamos nos esquecer que um dia haveremos de prestar contas
da vida que a gente leva. Tem até um pensamento no meu Instagram que eu digo assim: a vida que a gente leva é a vida que a gente leva. Então, queridos, haveremos de prestar conta um dia, haveremos de prestar contas das nossas escolhas, de tudo que nós decidimos, praticamos, vivemos e cremos aqui na terra. Saiba disso, haveremos de prestar contas. A mensagem de João Batista foi um grito veemente contra a imoralidade. Foi um grito veemente contra uma religiosidade sem Cristo, uma canoa furada. E foi um grito veemente contra as pessoas que não buscam arrependimento. Um grito veemente em busca do arrependimento. Para finalizar, queridos, diante de tudo que falamos e meditamos na palavra de Deus, todo cristão que preza pela verdade não é conivente com festejos juninos embaçados nessa religião estatal que patrocina esses eventos. Todo cristão verdadeiro tem o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma mensagem de João Batista. Hoje nós devemos ser precursores, anunciadores de Cristo como João foi, e jamais deixar calar a mensagem dele. O que vimos por aí não tem nada a ver com a vida, com o testemunho, com o ministério de João Batista. Ok? Dá para entender então o tema do vídeo de hoje? O João Batista não é o João do São João. Ok? Pense nisso, reflita direitinho sobre isso e que Deus te abençoe, ok? Pois bem, não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar esse vídeo nos seus grupos. Então, fica assim, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.